Olá, seja bem-vindo ao Toda Gente, podcast do Novas Narrativas Evangélicas. E eu tô aqui com a Luciana Petersen, a gente vai falar sobre um tema muito legal. E esse é um podcast em parceria com a Tid Setúbal, acontece toda terça-feira às 19 horas no nosso YouTube. E hoje eu vou passar para a Luciana para apresentar o nosso pessoal. É isso, Brasil. Bom, vocês já sabem que a nossa temporada é feita a partir dos eixos da Agenda Evangélica Antifundamentalista, que a gente vai deixar o link aqui embaixo para você conferir quais são. E hoje eu estou aqui com dois convidados muitíssimo especiais, nossos parceiros aí nessa luta. O primeiro, ele é pastor da Redenção Baixada, pedagogo, coordenador e articulador social na Casa Semente, em Jardim Gramacho. Fiquem aí pensando quem é que vocês acham que é. E a nossa outra convidada é cientista social, é militante, é mãe, é muito evangélica e também comunista, por que não? Então sejam bem-vindos, Vlad Olá, e olá. Carol. Olá, gente. Bom dia. Obrigada. A gente quer saber, então, quem são vocês por vocês mesmos? Quem são vocês na fila da cantina? Conta pra gente. Você, Carol. Olá. Olha, eu sou, acho que, para a tristeza de alguns e a felicidade de outros, aquilo que a gente convencionou a chamada neguinha abusada, né? A que habla e habla mesmo, que perturba, que tem uma opinião sobre tudo mesmo, que vai falar, que às vezes também não quer dar opinião, de uma família evangélica, com pastores, com, enfim, cantores evangélicos, tem de tudo e mais um pouco. Sou mãe de um menininho maravilhoso, amor da minha vida. Informação sempre, né? Acho que sou inquieta com as coisas e é isso que faz com que a gente, às vezes, arranje os problemas, porque a gente fala mesmo, a gente não pode se conformar com o que vê, né? E eu tenho isso em mim desde pequena. Seja na igreja, na escola, onde eu estava, era sempre o comentário de olha lá, já a Carol indo falar alguma coisa, indo fazer alguma coisa, arranjar um problema. Então, é de uma caderna longa de advertência na escola por sempre falar quando o professor falou que não era para falar, quando a diretora falava para ficar quieta, enfim, problemas outros até de natureza política, né? Mas uma pessoa sempre em movimento. Acho que essa é a definição. Perfeito. Eu sou falar sobre nós mesmo é complicado, né? Engraçado isso. Mas então, eu vou atualizá-las, né? Eu sou pastor, né, da Igreja Cristã Redenção Baixada. Até meados de agosto eu estava exclusivamente servindo irmãos e irmãs periféricos e pobres a partir da Casa Semente. Hoje eu não estou exclusivamente voltado à casa, e depois eu vou explicar isso um pouquinho, como é que esse rolê está funcionando hoje. Eu sou casado há bastante tempo com a Andréa Portes, temos 2 filhos, né? Meu filho mais velho está com 23 anos, não mora mais comigo, está em São Paulo, trabalha, estuda, também é da área de educação. Eu acho o seguinte, assim, eu estou tentando ainda encontrar um caminho para aquilo que eu estou fazendo, porque eu percebo que tem muita coisa, apesar da minha idade, que está sendo muito novo, né, de certa forma, né? Eu acho que esse cenário hoje que o movimento evangélico está brotando e gerando é algo que há 10 anos a gente não tinha, né? Então, só o fato de nós estarmos aqui trocando com vocês, então, é curioso, eu mesmo percebo que é algo que ainda está ganhando corpo, ganhando tecido, ganhando musculatura, e fazer parte disso para mim é super legal. Então, eu ainda estou me encontrando nesses processos, né? Plantando uma igreja na Baixada, vivendo uma transição que está sendo bem bacana também, e encarando novos desafios, né? E um pouco disso também que ela falou, né? A gente acaba dando mais problema nos lugares por onde nós passamos. Eu estava, certa feita, conversando com um colega pastor, que eu sou de tradição batista, né? Mas não mais, pela graça de Deus. E aí eu disse assim para ele, cara, eu dei muito trabalho os pastores que cuidaram de mim, dei muito trabalho. Eu reconheço que eu fui problemático em excesso, porque tem um jeito de fazer as coisas, tem um jeito de você caber dentro da forma. E eu nunca me coloquei naquele lugar. E aí eu reconheço que eu, exatamente nesse lugar que ela está falando aí, de situações, algumas até mesmo escatológicas e tal. E muito louco, né? Que o cara falou assim, Vlad, eu me lembro do primeiro sermão que você pregou na comunidade, que nós éramos seminaristas na mesma igreja, né? Eu me lembro que você pregou João, capítulo 8.
que é aquela história da mulher flagrada em adultério. E aí, só para monopolizar o tema, eu me lembro que nessa vez quando eu preguei, tinha um filme que circulava muito, chamado Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts e o Richard Gere, né? E aí eu trouxe, sabe, essa figura empoderada que a Julia Roberts faz, uma mulher, sendo ela uma mulher prostituta. Eu coloquei isso em super destaque. Cara, eu fui parar no gabinete por causa disso, lá atrás. Olha só, já dando problema, né? O pastor presidente da igreja falou, você não devia ter falado isso não repercutiu bem. Mas Jesus disse que exatamente elas, os publicanos, vão nos preceder na conexão integral e vital do reino de Deus. Então, eu não cometi nenhuma heresia, porém, eu reconheço que dei muito trabalho. Eu acho que todo mundo que passa por essa mesa já deu um trabalho, já foi parar num gabinete. Comenta aqui embaixo também o que te levou para o gabinete alguma vez na sua vida, que a gente quer saber. De tudo, mais um pouco. A gente vai falar hoje sobre fome e insegurança alimentar, que é um dos eixos da nossa agenda e também que é um tema que a gente considera urgente, né? Assim, o Betinho já dizia que quem tem fome tem pressa. Então, eu queria primeiro entender como é que vocês estão aí nesse enfrentamento à fome no território de vocês, nos movimentos de vocês. Então, falar um pouco dessa parte mais militante aí que eu sei que vocês têm. Sempre fui muito de estar ali envolvida com o que seja lá que está acontecendo. Assim, é um negócio que realmente é uma característica minha desde pequena. E aí, desde a igreja, né, sempre envolvida em todas as atividades sociais que tinha, de sopão, e tá ali fazendo as cestas, ajudando as famílias do entorno do bairro que precisava. E aí entra, de fato, na militância, né, ali no ensino médio, antes mesmo de entrar para o movimento social, eu era do Grêmio Estudantil, já fui presidente do Grêmio um tempo, aí comecei a descobrir o que é o movimento social. Eu lembro perfeitamente da minha aula de geografia do 2º ano do ensino médio, em que a professora apresenta o MST, e o que é a reforma agrária, o que é a luta pela terra, e o quanto, assim, o fascínio que isso vem. E dali em diante eu começo justamente a construir, a caminhar justamente junto a esses movimentos, né? Eu entro para uma organização, né? Participo da fundação de uma organização de juventude, que é o Levante Popular da Juventude. Fui da coordenação, enfim, passei 10 anos da minha vida no Levante da Juventude. Ano passado, justamente quando chegou aos 10 anos, foi quando eu me afastei da organização. Nesse processo mesmo, né, de continuar caminhando dos lugares. Mas é uma organização que sempre foi muito próxima ao MST, né? A gente ficava brincando com o MST, era a nossa organização mãe, de uma certa forma. Na prática mesmo do que são os valores que a gente acredita. Você vê a forma de se fazer a militância muito parecida com a estrutura da igreja, né? Eu lembro que eu estava em crise, que a minha igreja estava passando por um momento difícil, a minha igreja na época, de racha, o pastor de jovem ia sair, aí o pastor presidente estava tentando manter os poucos jovens mais firmes perto, e eu estava muito em crise, e eu fui para esse acampamento, o primeiro acampamento nacional do Levante lá, a partir da metodologia que eles têm, que eles chamam de método José de Castro, que de uma forma muito esdrúxula, muito simplificada, eu vou dizer, que é essa lógica da não hierarquização sobre o que a gente faz, né? Quem está lá dando uma palestra também vai estar limpando o banheiro, também vai estar ajudando na cozinha. E toda aquela coisa de jovens querendo transformar o mundo me fez ver a igreja acontecendo, curiosamente, num espaço que a maioria, inclusive, era ateu, não acreditava em Deus e me criticava, inclusive, muito por ser evangélica, né? Mas ali eu tive essa reconexão. E a gente, dessa perspectiva, sempre teve essa coisa dessa atuação do combate à desigualdade. A fome, ela é nada mais do que a expressão da desigualdade, né? Ela é um mecanismo, inclusive, de manutenção da desigualdade. Então, a gente teve, né, tem uma atuação, né, sempre tive nessas organizações, né, que eu construo hoje, que é o Movimento Brasil Popular e a Frente de Evangélicos, pensando essa dimensão da fome como um todo, que tem a ver com a geração de renda, com lutar por emprego, por políticas públicas, o modo de produção, né? Eu sou técnica agrícola também, então você conhecer a agroecologia, os processos de produção que pensam a diversidade, né? O que é a agricultura familiar, porque o que bota mesmo o alimento na mesa, a grande diversidade que a gente consome vem da agricultura familiar, não vai vir do agronegócio, não vai vir da monocultura, vai vir da agricultura familiar, do pequeno produtor. Então, você fomentar esse espaço, você dar condições, ferramentas, você dar estrutura, é você também combater a fome, você combater a insegurança alimentar, fazer com que pessoas tenham acesso a alimento de qualidade, que a gente sabe que não tem, comer bem é um negócio que é exclusivo. É luxo. É luxo.
comer bem é luxo, é uma coisa que é um absurdo a gente falar isso, né? É por isso que tem essa quantidade toda de pessoas nesse lugar de insegurança alimentar. E é curioso, assim, quando a gente olha para a igreja também, né, nesse lugar, hoje eu já estou em outra igreja, obviamente, mas como ela sempre se coloca muito nesse papel do olhar do outro, né, do cuidado do outro. E não só pelo olhar do assistencialismo, mas pelo lado da vida integral, né? Então, você ter o que comer significa ter onde morar, também significa ter emprego, também significa ter acesso ao estudo, significa uma gama de coisas, de direitos que a gente precisa lutar conjuntamente, né? E eu acho que da trajetória de militância sempre foi muito ligada a isso, né? Tanto a luta pela terra, a produção de qualidade, mas também a geração de emprego, né? O que são os jovens tendo acesso ao mercado de trabalho de verdade, né? Qualidade. Eu lembro que... É isso, eu não tenho minha carteira assinada. Se pegar minha carteira de trabalho, eu tenho 30 anos, nunca tive uma assinatura dela. Vivi quase a vida toda no trabalho informal, né? Hoje trabalho na assessoria do mandato da deputada Marina do MST, que é o mais próximo de um emprego formal que eu tive na vida, mas é isso, a maioria dos jovens estão na informalidade. Isso tem consequências. E pós-pandemia, então, que a gente tem aí uma geração de órfãos, esses jovens são os atuais responsáveis por sustentar a unidade familiar que restou, né, que sobreviveu a essa pandemia. Então, você debater o pleno emprego, você debater o acesso, você debater esse bem viver completo é combate à fome, né? Essa perspectiva, combater o racismo, porque a fome tem cor, a fome tem idade, a fome tem gênero, a fome tem território, né? Então, ter esse olhar, essa dimensão completa da fome, e a nossa atuação sempre nessa perspectiva interligada, né? Faz a gente entender que não é só o alimento. É também o alimento, é o direito a esse alimento e esse alimento de qualidade. Enfim, eu falo muito, gente, tem que dar um stop. Falou muito bem, arrasou. Porque eu sou hablante. Eu me lembrei agora, né, se eu fosse fazer uma linha do tempo, acho que o Betinho, para a minha geração, foi uma figura muito importante nesse processo, né, o irmão do Enfio, enfim. Eu acho que ele capitalizou essa questão do combate à fome, que depois se tornou uma política pública, né? Você criar redes, você criar ações em conjunto. Eu me lembro, ainda quando eu fui pastor, na outra encadernação, a ação da cidadania, né? Tinha os chamados comitês da ação da cidadania, que eram para organizar distribuições de cestas básicas, porque tinha uma campanha muito forte chamada Natal Sem Fome. E nessa virada que foi acontecendo gradativamente de entender a fome como sendo um problema estrutural, um problema que precisava ser enfrentado com política pública, não só com ações assistencialistas, porque eu acredito que as igrejas e os espaços religiosos sempre têm uma visão extremamente, que eu posso dizer assim, assistencialista, caridosa, e não na perspectiva da justiça, da dignidade e principalmente da autonomia. Então, eu peguei uma transição que deixou de ser a distribuição de cesta básica para distribuir livros e distribuir brinquedos, porque naquele momento, ainda não era o governo Lula, mas naquele momento já estava conseguindo dar conta e lá na ponta estava conseguindo mudar essa realidade, até que chegou um tempo que a Ação da Cidadania não trabalhava mais com distribuição de cesta básica, não fazia um Natal especificamente na perspectiva da segurança alimentar, mas com brinquedos e livros, porque aí sim o governo Lula já tinha garantido o mínimo necessário para que as pessoas pudessem comer da forma como ela compartilhou aqui. Na vivência minha pastoral, as igrejas por onde eu passei, eu sempre organizei, ou prototipei, eu desenhei algum tipo de ação de cuidado aos mais pobres. A questão é que a lógica, ela era uma lógica tomada devidas proporções de barganha, quer dizer, você faz, você oferece, você oferta, mas é um instrumento de controle, de alguma forma ou de outra. Quando a gente começou com a redenção, a gente mudou bastante essa lógica. Na verdade, só para vocês entenderem assim, de uma maneira muito prática, quando a pandemia chegou, toda a nossa receita se converteu na assistência aos mais pobres, toda a nossa receita. Nós migramos para o online, ficamos praticamente 2 anos em sala de Zoom, e toda a receita, tudo que a gente produziu da partilha dos recursos financeiros, isso foi se transformando em cesta básica, carro com pipa d'água, né? Caminhão com pipa, material de limpeza, material de higiene, e em rede com outras organizações. Eu chego na Casa Semente,
e eu acho que é sempre bom lembrar, por conta de toda essa vivência que eu já possuía. A Casa Semente, ela me deu maior densidade. Eu estar no território de Jardim Gramacho, como eu ainda estou lá, me deu maior densidade para eu entender o que a gente chama de Brasil profundo. Esse Brasil que, de certa forma, é invisibilizado. Até porque o pobre, o preto, o que passa fome em Jardim Gramacho, ele tem uma certa especificidade diferente do pobre que está na Zona Norte, por exemplo, ou pobre nas cidades mais populosas. Essa região nossa aqui da Zona Sul, por exemplo, onde a gente está agora, né? O pobre de Jardim Gramacho é um pobre sem acesso. Geralmente ele só fica naquele contexto ali mesmo, ele nem é muito de sair dali, por contas inúmeras, né? O próprio racismo também acaba empurrando eles para aquela realidade, eles não conseguem se deslocar dali com tanta facilidade assim. Então, assim, eu acho que hoje na Redenção a gente encontrou um tom mais saudável de uma ajuda que pensa autonomia e que pensa, na verdade, que essa pessoa está sendo assistida por nós sem nenhum tipo de outra preocupação que não seja garantir o direito a uma alimentação de qualidade. Ela citou o Josué de Castro. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar do Josué foi com Nação Zumbi. O Chico Sainz, Nação Zumbi. Ele citava Josué, nunca vi tamanha desgraça. E eu ficava pensando, cara, quem é Josué? Quem é Josué? Depois eu vi descobrir que era o Josué de Castro. E engraçado, né, que essa questão da fome é tão presente no trabalho da galera lá de Recife, do Mangue Beat, que em outro álbum, Nação Zumbi diz que a fome tem uma saúde de ferro. E é isso mesmo, assim, a fome ela é algo, assim, eu não sei se vocês já passaram fome, mas vou contar uma historinha aqui para vocês. Quando eu deixei o meu contexto pastoral, que eu fui pastor presidente, blá, 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 cara, eu passei um momento bem difícil. Até eu voltar para o mercado de trabalho, ter uma oportunidade, abrir uma janela, eu sei o que é fome. Eu sei o que é não ter o mínimo necessário para alimentar você, sua esposa e seus filhos. Eu deixei um contexto pastoral sem nada assim no horizonte do que fazer. Eu só sabia que eu não queria ficar mais lá. E esse salto que eu dei, que foi um salto não só no escuro, mas extremamente arriscado, ele teve uma série de implicações econômicas que teve um momento que faltou comida. Literalmente faltou comida. Então, eu sei muito bem, eu já estive nesse lugar da fome e sei o potencial que ela tem de nos desumanizar e nos tornar um outro tipo de ser, que é você pensar como você vai resolver aquilo de maneira imediata. E isso é tão presente já em Gramacho, porque, por exemplo, toda a cultura, todas as realidades de afeto, de pertencimento, tem um atravessamento do lixão, que foi o maior lixão da América Latina. Isso gerou para muitas daquelas pessoas, especialmente aqueles que trabalharam lá, um senso de urgência, um senso de sobrevivência e também, em algum momento, uma dificuldade de ser mais generosos, porque você fica só pensando na sua sobrevivência, só pensando em você, e você tem a dificuldade da partilha, porque é a partilha que promove o milagre. Quando a gente lê as experiências de multiplicação de pães e peixes que estão nos evangelhos, o grande milagre é que todo mundo partilhou, todo mundo dividiu. A palavra milagre não consta no original do texto. Então, eu acho que essa questão da fome passou por todos esses processos e hoje eu atuo em Jardim Gramacho a partir de duas iniciativas, uma de educação antirracista e outra focado em empreendedorismo jovem, favelado, preto, sob forte influência da Universidade da Correria, que era uma iniciativa do Anderson França. É isso. Incrível. Vlad, uma coisa que eu gosto muito em você é que você sempre traz referência musical pra gente. Sim. Isso é muito bom, muito lindo. Muito obrigada. Teve uma irmã de vocês aí que falou, cara, me dá o playlist disso. Eu fui mandando pra ela. Pois Você é, não viu, tem cara. você quer a Mas eu playlist do encaminhei Vlad, pra ela. coloca aqui embaixo que a gente vai Pede pedir aqui para ele nos mandar. comentários. Eu acho que tem que ter uma playlist para cada sermão que ele dá, cada pregação, cada palestra, cada momento ele traz uma playlist nova. Eu adoro. Mas agora, trazendo um pouco assim, a gente é de um ambiente... A gente cresceu na igreja, todo mundo aqui, e a gente não teve acesso, dentro da igreja, a gente não conhece tanto sobre o MST, por exemplo. A gente não sabe o que é. O crente, ele ou não gosta, ou nunca foi atrás para saber o que é. Eu queria que vocês explicassem para quem vai ouvir aqui agora o que é o MST de forma mais prática, assim, qual que é a importância e que tipo de trabalho a gente tem feito parecido ou não, se a gente não faz nada parecido. E, assim, introduz assim, o MST para a gente conseguir introduzir para a galera assim, o que é, porque realmente é uma coisa que poucas pessoas vão atrás dentro do meio evangélico para entender, né? E muita gente é hater mesmo. Sim. E na sociedade como um todo, né? Porque, inclusive, essa CPI
agora que está tendo contra o MST, a gente está lendo como um grande tiro no pé deles, assim, porque o que eles estão fazendo é propaganda do MST. Assim, várias pessoas que nunca tinham ouvido falar, ou que só via uma notícia ou outra no Jornal Nacional que o MST invadiu, não sei o quê, não entendia muito bem, estão tendo a oportunidade agora de ouvir melhor, de ver melhor, de conhecer as ações do MST. O MST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, é uma organização que nasce para lutar por um direito constitucional, que é a reforma agrária. Ou seja, cada terra, cada latifúndio que está improdutivo, ele deve ser destinado à reforma agrária, está na Constituição. Mas, assim como vários outros direitos sociais nossos que estão na Constituição não são garantidos, não são feitos, a reforma agrária também. E o MST se coloca no lugar de ocupar, não invadir, ocupar esses espaços que estão improdutivos, que estão na mão, né, dos grandes empresários, né, dos donos do agronegócio, das grandes empresas, e que não têm sido fonte de alimento, de gerar renda, de produção, né? Então, a intenção do MST é isso, construir, ocupar essas terras improdutivas e torná-las produtivas. Porque não ocupa só, né, entre lá e fica. Ocupa e torna aquela terra que estava improdutiva um lugar de produção. E é assim que o MST é hoje o maior produtor da América Latina em arroz orgânico. É assim que eles têm desenvolvido, inclusive, a indústria no campo de forma sustentável, de forma agroecológica, inclusive, auxiliando, inclusive, vários pequenos agricultores a saírem do modelo convencional, né, de produção para o modelo orgânico, para o modelo agroecológico. Então, o MST é um movimento de trabalhadores do campo que estão lutando pelo direito de produzir, pelo direito de se alimentar, pelo direito de viver bem. E principalmente pelo combate à fome. Então, é uma organização que dialoga diretamente com o que a gente acredita, porque é isso, ser cristão é acreditar em justiça social. E a Bíblia diz, né, que a terra é de quem nela trabalha. Eu ia falar isso. Na Bíblia fala muito sobre a terra, né? E sobre como você tem que cuidar da terra. E tem o tempo que a terra tem que ter o descanso. E quando daqui a alguns anos vai parar de produzir para cuidar da terra direito. Então Deus tem essa preocupação com a terra. E eu acho que não há nada mais semelhante ao que Deus tem como plano para a terra do que o trabalho do MST, por exemplo, né? Que é esse cuidado, botar a terra para cultivar. E, tipo, não só para você, né? Não só para sua família vender e ter lucro, mas para compartilhar, como o Vlad estava falando. A lógica coletiva, né? Porque não é... E aí, acho que isso é legal. Que essa lógica do bem viver, que não é viver bem. Porque viver bem, eu tô falando de mim. Da minha vida, de como é que eu estou, de se eu tô legal ou não tô. O bem viver é sobre nós. O bem viver é coletivo, o bem viver é todo mundo tendo acesso, não faltando o alimento para quem está do meu lado. Então, o MST ele tem uma organização coletiva, o cuidado da terra, dos assentamentos. Cada assentamento tem a sua dinâmica ali, coletiva de trabalho, sabe? As pessoas estão inseridas numa lógica ali, plenária para decidir tudo. É uma lógica coletiva, e isso é muito importante num sistema que a gente vive capitalista que prega individualidade, que prega que a gente tem que ser cada um por si, que é importante só fazer o seu. A gente está indo na contramão disso. E a igreja partilha, a nossa fé é uma fé que só tem sentido no coletivo, ela não é uma fé individual. A gente se sente menos igreja quando a gente se distancia um dos outros, quando a gente não está conectado, porque é uma fé que é coletiva. O nosso Deus é um Deus que só faz sentido porque existem milhares de pessoas que acreditam nesse mesmo Deus, nessa mesma perspectiva. Não é só a minha fé, o que eu acho de Deus. É sobre o que pessoas como eu acreditam e expressam e vivem esse Deus. Então, assim, acho que inclusive, no MST tem muita gente evangélica, né? E só para poder finalizar mesmo esse comentário, eu faço parte da Frente de Evangélicos, né, que construiu em parceria com a MST esse programa Papo de Crente, na época da pandemia, a partir da demanda que estava tendo de dialogar com os assentados evangélicos que, seguindo seus líderes religiosos fundamentalistas, não estavam querendo se vacinar, não estavam querendo fazer as coisas de ficar em casa, né? E aí, fala, cara, a gente tem que dialogar com essa galera, como é que a gente faz? E muita fake news, muita coisa. E o Papo de Crente nasce nessa perspectiva de falar, irmão,
Deus deu o dom, deu a capacidade para o ser humano ser inventivo, para criar coisas. A ciência é dom de Deus. Se a ciência desenvolveu a vacina que pode combater uma pandemia, vamos lá, vamos se vacinar. Entendeu? E começar a trazer à luz da Bíblia explicações que combatam esse fundamentalismo que tem cegado a nossa galera, né? Que tem feito que na mão dos líderes religiosos tem feito uma galera de massa de manobra, assim, de só vai, só faz. E é muito importante essa reflexão, essa troca, esse diálogo, inclusive para desmistificar, né, para tirar esses preconceitos. Porque é isso, um monte de gente vai lançar hater no MST porque não sabe nada sobre o MST. Só vê uma notícia do William Bonner falando que o MST invadiu terra tal, os vândalos invadiram. E aí, como é que ela vai entender o que é isso, né? Quando, na verdade, o MST está aqui em todo lugar, inclusive no dia a dia, fazendo aquilo que a gente faz enquanto igreja também há muito tempo. Então, eu cheguei nesse lugar onde ela está hoje durante a pandemia, quando lançaram aquele livro Torto Arado. E aí eu fiz uma leitura rápida dele. E era o mesmo período que eu estava levando a redação para estudar online ainda a carta de Tiago. E aí eu acabei buscando aqui, eu achei o esboço, cara, dessa série que a gente fez durante a pandemia. E 140 caracteres, eu vou explicar para vocês o que eu acho que é pertinente sobre essa questão da fome e esse olhar que a gente tem sobre a igreja chamada primitiva no combate à fome, que é um olhar equivocado, e eu não tinha essa perspectiva. Quem me deu essa perspectiva foi uma senhora já, de saudosa memória, chamada Rosa de Luxemburgo. Ela me deu um outro olhar sobre essa experiência da partilha da igreja primitiva, porque o que a gente vê ali é tamanho generosidade, tamanho altruísmo. Só que a Rosa, ela traz uma lente que eu percebi algumas questões, que eu falei assim, cara, então não foi suficiente o que aqueles irmãos e irmãs do primeiro século fizeram. O que a Rosa apontou é que os cristãos do primeiro século e do segundo não se perguntaram sobre a origem das riquezas, da prosperidade, daquela vida de opulência de alguns setores daquela sociedade. Eles foram lá e atenderam a fome. Vamos dividir, vamos compartilhar. Mas eles não dividiram tecnologia, conhecimento. Quer dizer, você entrega a cesta básica, você entrega um recurso, mas se você não empodera, se você não divide poder, literalmente, se você não dá acesso a determinados saberes e conhecimentos, essa pessoa não rompe com a estrutura de pobreza. Então, o que a Rosa diz num livro maravilhoso é de que os cristãos do primeiro século, sim, tinham um senso de generosidade muito latente, muito explícito, mas eles não entenderam que precisava dar outros passos, e alguns desses passos eram ser extremamente radicais. E o que era ser radical? Era dividir terra, acesso à terra, a tecnologia para plantar, para colher, para produzir. E isso não aconteceu. O que eles fizeram é o que a maioria de nós evangélicos fazemos, que é distribuir cestas básicas, mas não pensa, cara, como é que essa pessoa a longo prazo vai poder andar sem depender de mim, sem depender da minha intervenção, sem depender da minha caridade, da minha justiça social? Como é que eu tiro essa pessoa dessa realidade e coloco ali dentro de um cenário que ele possa se tornar cada vez mais produtivo e eficaz? Toda vez quando alguém pergunta assim, Vlad, você trabalha com pessoas pobres, eu tenho que explicar o perfil do pobre. O Marx tem uma expressão chamada exército industrial de reserva, que é literalmente pessoas que estão qualificadas, estão preparadas, mas estão aguardando uma oportunidade. Eu trabalho com gente que está fora disso. Então, ser um pouco mais assertivo nessa perspectiva que ela dividiu é pensar que de que maneira essas pessoas podem ter acesso à terra, recursos, meios, criar uma rede, na verdade, que vai viabilizar economicamente para que eles se tornem autônomos. Depois que eu li Torto Arado, o que eu acabei fazendo? Eu levei a redenção para participar de encontros em assentamento. Nós fizemos no Terra Prometida e agora em julho nós fizemos com os irmãos lá em Campo Alegre, em Nova Iguaçu. Quer dizer, o Dia do Meio Ambiente da Redenção é uma experiência ecumênica onde eu pego esses irmãos de maneira intencional e levo eles para uma experiência real, concreta em assentamentos. Então, é um dia que a gente tem a reflexão, a celebração da Eucaristia, ou ceia do Senhor, a reflexão bíblica cercada de canções locais,
e as canções são dos assentados, que é muito interessante a trilha sonora deles, muito mais interessante do que essas que eu falo. E depois a gente vai visitar os lugares, vai visitar os assentamentos. E esse ano foi muito bacana, porque nós tivemos a presença de um padre, que é uma figura importante lá dentro da Pastoral da Terra / Baixada Fluminense, e a gente trocou vários papos, conversamos sobre várias questões e fizemos várias análises de conjuntura sobre o perfil de fiel que essa geração está produzindo e que não tem esse olhar voltado para a questão do campo. Então, assim, quando eu percebi, lendo Rosa e outros autores, que o movimento de Jesus é campesino, o movimento de Jesus é rural, o movimento de Jesus não é urbano, não é metropolitano, essa fase do movimento ser urbano é um outro momento da história do cristianismo e o marco zero disso é o apóstolo Paulo. Ele faz uma transição de uma experiência religiosa que estava dentro do judaísmo, sofrendo todo tipo de privações, e ele faz uma transição, tira de um lugar periférico e coloca no centro da civilização ocidental, especialmente quando leva para a Europa. Por exemplo, o movimento de Jesus é com gente desse perfil que ela acabou de falar aqui. Eu gosto muito de uma imagem que é uma das fotos, logo depois que o exército brasileiro destruiu trucidou, né, os moradores de Canudos. Tem uma imagem que para mim é muito forte, que são aquelas pessoas que restaram, o rosto daquelas pessoas, a textura daquelas pessoas. Aquilo ali é o movimento de Jesus. Aquilo ali é o público que caminhava, que cooperou, que andou, que serviu, que sentou à mesa, com quem Jesus comeu. É aquelas pessoas ali. E aí o que eu tenho feito com a Redenção nos últimos anos é colocar a comunidade em sintonia com essas pessoas. Isso é feito de maneira intencional, até para que as pessoas percebam a radicalidade do Evangelho do Reino. Perfeito. Gente, como hablam. Eu amei nossos Né? convidados Eu de também, hoje. Estou assim, muito feliz com essa mesa. Eu ia até perguntar sobre o papel da igreja nisso tudo. E você acabou já começando a resposta, né? Mas eu queria saber o que dá para fazer ainda. Se a igreja hoje, como ela tá e como ela chegou, onde ela chegou hoje, né? Nesse clima, Sim. ainda dá para fazer alguma coisa? A igreja Sim. ainda consegue voltar atrás para Sim. fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer? como Primeiro, igreja? assim, eu faço micro-revoluções. A minha tarefa histórica, depois de sair daqui, é resolver uma série de paranauê que minha esposa passou. Você tem que resolver isso, tem que resolver isso, tem que resolver isso, e final da noite traz uma pizza para casa. Então, é minha tarefa histórica. Eu faço micro-revoluções. Então, ensinar uma criança a ler, escrever, mediar suas atividades escolares, ajudá-lo a avançar, principalmente na sua escolarização, ajudá-lo a não mais um ano ficar retido, são micro-revoluções. Hoje eu estou realizando uma outra micro-revolução, que é a formação de empreendedorismo focado em gente pobre e periférica. Não dá para a gente assumir todas as demandas. Eu acho que tem amigos nossos, muito próximos, que estão vivendo um momento importante e que estão envolvidos em agendas muito maiores do que a nossa. Então, assim, eu faço micro-revoluções. Então, primeiro, eu acho que uma comunidade de fé tem que saber aonde ela quer caber de fato e o que ela sabe fazer de melhor e dar conta de fazer aquilo. Porque não dá para fazer tudo. Traduzindo, não dá para a gente assumir todas as demandas porque elas são múltiplas. O Brasil tem problemas estruturais que têm a ver com a formação da civilização brasileira, que é uma civilização escravocrata, hierarquizada e extremamente violenta. Então, não dá para entrar em todos os setores. Então, por exemplo, eu sou pastor de uma comunidade pequena, já fui pastor de igreja grande. A redenção, em média, primeiro quando tem comida, vai todo mundo. 40, 50 pessoas. Vamos pensar assim, quando tem comida, vai um galerão. Essa galera, a gente foca em ações que nós achamos que dá para a gente fazer. E a gente consegue dar conta. Por exemplo, a cesta básica que a gente viabiliza, as redes que a gente viabiliza de conexões, a gente consegue dar conta. Hoje, a gente vai abrir uma outra transição, porque eu estou passando por uma transição profissional e eu acho que a Redenção poderia fazer parte desses processos de transição comigo. Significa isso? Se organizar juridicamente e estrategicamente a fim de ajudar mais pessoas e socorrer mais pessoas e aliviar o sofrimento de mais pessoas. Então, a sua pergunta é o seguinte, acho que cada um tem que perguntar, vamos pensar assim, de maneira mais técnica, qual ODS eu dou conta? Eu dou conta disso aqui, a minha comunidade dá conta disso aqui. Como nós somos uma comunidade simples, quer dizer, nós não temos departamentos, ministérios, a gente consegue focar melhor. Porque a gente conseguiu decidir de maneira mais orgânica as ações que nós vamos fazer. Porque quando você está dentro de uma estrutura com muita gente, com muitos setores,
Aí realmente fica complicado, né? Porque cada um puxa para um lado. Então, essa questão da fome, essa questão da pobreza é um tema central nos nossos encontros como comunidade de fé. A gente pensa, reflete, e detalhe, eu falo desse lugar. Eu não falo de Cleveland, Ohio, eu não falo do Flamengo, eu não falo de Copacabana, eu falo da periferia. Então, toda vez que eu estou provocando alguma reflexão, ou na redenção, ou como aconteceu semana passada que eu estava na Ibabe, eu tive que deixar isso muito claro lá, da onde eu estou falando. Uhum. Eu estou falando desse lugar. Eu estou falando de lugar de gente muito pobre. Eu estou falando de gente que sobrevive vendendo, comercializando lixo. Até hoje. Gente que trabalha nos galpões de reciclagem. Eu trabalho com gente que está na reciclagem, o catador de latinha. O filho do catador de latinha é meu aluno no projeto, é meu aluno nas minhas ações. A esposa dele está lá no nosso rolê de formação empreendedora. Eu preciso sempre deixar isso claro. Eu não estou falando de um lugar confortável, eu estou falando de um lugar onde a pobreza, onde a fome é um elemento constituinte das relações. E aí, o que a igreja pode fazer? Para mim, hoje, geração de renda, formar pessoas para que elas tenham um mínimo de consciência crítica da realidade. A gente até brincou no outro dia. Eu falei o seguinte: a fase 1 já está fechada dessa formação, né? A fase 2 a gente vai trazer questões ligadas à perspectiva de letramento racial, porque nada pior pode acontecer do que um pobre, preto, favelado, começar a acreditar que ele é um grande empresário porque ele agora tem um comércio minimamente organizado. Isso é perigosíssimo. Sem consciência de classe, nós estamos perdidos. O sujeito é pobre, o sujeito é periférico, mas ele tem que ter a consciência de que ele precisa pensar de forma estratégica. Traduzindo, você tem que pensar de maneira coletiva. Eu acho que a experiência do MST, a experiência dos irmãos do campo, nos dá uma perspectiva da coletividade. O que pessoas em rede são capazes de fazer na luta por direitos? De certa forma, vocês estão trazendo céu para a terra toda vez que vocês nos inspiram e estabelecem uma lógica que rompe com a cultura da individualidade. É céu para a terra. E isso, para o pobre, é fundamental para que ele não ache que ele é o Elon Musk da próxima semana. E acontece muito isso. O cara veio de uma experiência dificílima e se comporta como se ele fosse um grande empreendedor. Mas, cara, você está sobrevivendo como todos nós estamos aqui, entendeu? Perfeito. É uma luta, só adicionar, assim, eu acho que é essa coisa da perspectiva da mentalidade mesmo, né? De entender que a fome não é natural e a fome não é só uma mazela que está escrita na Bíblia que ia acontecer, um mal, mas Deus já preveu isso, porque é um discurso que a gente ouve, toda vez que a gente fala de combate à fome, de combate à pobreza, não sei o quê, sempre vai levantar um abençoado para poder falar, mas estava na Bíblia mesmo que ia ter fome sobre a terra. Sim, sim. E sim, não dá para a gente ler desta forma, como algo que é da vontade de Deus ou como algo que é natural, sem olhar para essa raiz que ele aponta, né? A fome não é natural, a fome é um problema social. Ela é um marcador da desigualdade. Se eu falo que eu sou contra a fome, e é isso, né? O evangelho é sobre justiça social, a nossa fé é sobre justiça social. Se eu consigo entender isso, eu consigo entender que a fome não é um problema natural, e sim um problema que é fruto dessas desigualdades, eu não vou ser contra programas sociais que vão combater isso. Eu vou estar atento às políticas que precisam ser feitas, eu não vou ser contra quem se movimenta nesse sentido de combate à fome. É realmente essa troca da percepção do que é a fome. Não pode ser lida como um mal que Deus quis, um fruto do pecado. Sabe? Esses argumentos que são utilizados fazem com que a gente se coloque, inclusive, num lugar de mas eu não posso fazer nada, por isso eu posso orar, porque é a vontade de Deus. Não é sobre isso. A gente tem ação, a gente pode implicar nisso, né? Quando a gente sabe que é produto de manutenção de uma estrutura social, né? Ela é estruturada e estruturante, né? Então, a fome ela vai sendo sempre uma ferramenta de manutenção de uma estrutura de desigualdade e compreender as diferentes realidades, né? O que é combater a fome por dentro da política pública, o que é combater a fome no território que eu estou, o que é combater a fome na universidade. Tem que ter um olhar, uma compreensão do local que você está pisando. Se você não entende onde você está pisando, o sujeito que você está falando, você vai querer falar com a pessoa que está sem ter o que comer hoje, querendo que ela pense um projeto político de país em que a fome... Não... Sim, mano, é o olhar do agora, do que está acontecendo. Né? Então, você tem que entender a sua realidade, você tem que entender onde você está pisando para poder falar sobre esse assunto, porque o combate é múltiplo, de fato, né? É uma coisa muito importante também que eu pensei da fala
A Maria Carolina de Jesus fala. Quem inventou a fome são os que comem. A igreja tem que entender isso. Quem inventou a fome, quem criou que alguém não tem, é quem tem, para continuar tendo. E nenhuma riqueza inocente. Toda riqueza é fruto de algum nível de exploração, cara. Exatamente. Você acumular. Se você está acumulando algo, é porque está tirando de alguém. Sim. É um fato, é um básico. Assim. Jesus falou tanto sobre isso, né? Não acumuleis riquezas. Gente, mais difícil um rico passar pela coisa. Eu vi um vídeo no TikTok, eu vi um vídeo no TikTok bem bobinho, assim, de um cara comparando a vida de Jesus com a do Elon Musk. Meu Deus. E ele falou assim, Jesus teve lá os reis magos lá, e aí eles, né, tipo, falaram que ele não ia ter problema com nada, né, os reis magos lá, quando foram visitar Jesus. Se Jesus tivesse ganhado R$1 milhão todos os dias todos os anos da vida dele, ou todos os dias da vida dele, é uma coisa assim, até agora, 2023, que ele teria 2023 anos, ele não teria a riqueza do Elon Musk. Caraca. Jesus não teria, nem se ele não tivesse gastado um centavo. Um centavo. Pra que ele precisa desse dinheiro? Era de uma família extremamente pobre. E assim, quando a gente está lendo, eu estou falando da carta de Tiago, porque é o texto mais visceral sobre essa questão da pobreza. Há uma tensão ali naquela igreja que é o seguinte, é uma igreja que veio de um contexto de pessoas muito pobres, incultas, iletradas, e agora está numa ascensão econômica. Quer dizer, o cristianismo está se tornando algo atrativo para os irmãos mais abastados. E aí o que Tiago mostra são as tensões nos bastidores, né? Essas disputas de espaço, de privilégios, que essas pessoas ricas estão trazendo para dentro de um movimento que era um movimento estritamente marginalizado por todos. Não só por Roma, mas pelas autoridades judaicas do tempo de Jesus. E aí, quando a gente está lendo a carta, a gente tem que entender o seguinte, está havendo ali uma disputa por espaço, por voz, por representação. A gente não percebe, a gente acha que a carta é apenas orientações básicas para como cuidar com os pobres. Não, os pobres, para quem Tiago escreveu aquela carta, estão vivendo tensões, porque uma galera nova está chegando e já está na janela do busão. E essa galera está querendo definir os processos. E aí Tiago tem que voltar muitas vezes, segundo a tradição, ele é irmão de Jesus, a falas, a trechos, a mensagens, a própria prédica de Jesus diz, olha só, o nosso DNA é esse aqui, a nossa essência é esse aqui, a gente não pode perder isso. Então eu gosto muito de uma frase que você falou do bem viver, eu gosto muito dessa frase do Alberto Acosta, que a eliminação da pobreza não se obtém somente com um investimento social e obras públicas, mas com uma substantiva redistribuição da riqueza, o que não houve na igreja primitiva. Redistribuir riquezas, privilégios, espaços, conhecimento, tecnologia, recursos, pessoas. Quer dizer, fazer com que o que eu sei se torne compatível, acessível, palatável para outros que nada têm e nada sabem. Perfeito. Bom, só uma adendozinha, essa coisa do reino em vida, né? De trazer, porque a gente também é uma outra promessa que fazem pra gente que às vezes não tira esse lugar da ação, né? Você não tem que se preocupar com o que você está acontecendo na sua vida agora, porque o que importa é o reino de Deus, que seria pós-morte, que seria depois dessa vida aqui humana. E isso como justificativa para você não olhar para essas desigualdades sociais do seu dia a dia. A gente tem que combater isso, o reino de Deus é aqui, é agora, porque Deus é agora, Deus não é depois. É a nossa utopia para esse tempo. Deus é agora. E, além disso, como a gente também, o fundamentalismo religioso especial, né, nessa lógica de quem teve entrando para esse espaço e querendo manter os seus privilégios, sentar na janela, colocando uma lógica da prosperidade. Porque aí também erra tudo. Tipo assim, Deus em nenhum momento está falando para acumular, gente. Assim como ele também não está falando que você tem que vender tudo, que dá tudo no dízimo, na oferta da igreja, e viver passando necessidade. Deus não está pedindo isso, ele nunca pediu isso. Entendeu? É entender que viver bem não é você determinar o que Deus vai fazer na sua vida, determinar que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar um carro, não é sobre isso. É viver com justiça, é viver e não sobreviver, em comunidade. Você pode ter uma vida digna. Você pode. Deus não é da vontade de Deus que você sofra, não é da vontade de Deus que você passe humilhações no seu trabalho para conseguir ter o que comer, não é da vontade de Deus que você sinta fome, não é da vontade de Deus. Deus quer uma vida digna para você também. Mas isso não quer dizer que ele está falando que quer que você vire rico.
Então, como é que a gente consegue ter esse meio termo de não colocar também para dentro da igreja essa teologia da prosperidade que já é tão forte, né, e tem entrado, que é mais uma das vertentes do liberalismo, do neoliberalismo e tal, dessa lógica individualista, mas é isso, assim, Deus me quer com vida digna, Deus não me quer conquistando nação, dominando os outros, me sentindo superior e humilhando pessoas, não é isso, o evangelho de Deus não tem nada a ver com isso. Assim, a palavra não tem nada a ver com isso. Então, como é que a gente também traz essa dimensão de não achar que essa terra é só sofrimento, mas de não achar que eu vou lá e ser o próximo Elon Musk. Perfeito. Até porque quem quer ser o Elon Musk, né? Misericórdia. Nossa, Mau Tem gosto mais do um caramba. tópico que eu queria trazer aqui, e eu acho que não é por acaso que nós estamos aqui numa mesa com 4 pessoas pretas falando sobre fome, né? Porque a maior parte da população É a cor. A cor define tudo, né? Raça define tudo. Define se você passa fome ou não. E não só em relação à fome, mas também em relação à insegurança alimentar. Enquanto o Vlad falava, né, perguntando se a gente já passou fome e tal, eu lembrei que meu pai também é pastor. E um dos momentos que a gente mais passou, eu acho que não chega a ser fome, mas insegurança alimentar, foi quando também meu pai saiu de um ministério grande e ficou sem emprego, assim, desempregado, só minha mãe trabalhava. E a gente almoçava miojo, a gente almoçava bolacha, Bem-vindo ao clube. entendeu? Almoçava aquela coisa, só bebia refrigerante, aquele mais industrializado que tinha quando tinha. Não tinha um suco de fruta, sabe? Não tinha um legume. Não dá pra comprar o legume, porque o legume tava muito caro. E um legume orgânico, você vai no mercado hoje, milhões de reais, entendeu? Então, eu queria saber primeiro se vocês comem bem, se vocês estão se alimentando direitinho. Eu faço ver. E como é que Passar funciona isso, vergonha. né? Como é que funciona isso de comer bem pra população preta, sabe? De botar uma fruta no seu dia a dia, botar um legume ali. Cara, eu tenho um irmão, não vou citar o nome dele aqui, porque a última vez que eu dei todos esses detalhes, ele falou assim, você vai me complicar, porque ele é uma pessoa muito querida na nossa comunidade. Toda vez que a gente pensa nas questões gastronômicas, é com ele. Ele não é um homem negro, é um homem branco, ele junto com a esposa, mas é um cara que tem uma generosidade que chega a constranger. E hoje ele é da área da gastronomia, enfim, gestão, organização. Ele está num restaurante e ele fez toda uma manobra matemática, estratégica, de fazer com que a alimentação fosse de qualidade, a mais diversificada possível, mas que o pobre tivesse acesso. E, cara, isso tem sido tão bem sucedido, mas tão bem sucedido, que numa das nossas reuniões da Redenção, eu pedi para ele dividir essa experiência no nosso pequeno grupo online, no Google Meet. E ele ficou muito constrangido, que ele falou assim, cara, isso é uma questão minha, de uma estratégia que nós montamos. Se o meu patrão souber disso, ele vai me demitir, cara. Então, quem é da Redenção sabe o que eu estou falando, quando ouvi esse podcast, quando assisti, sabe que tem um irmão nosso que montou uma estratégia para que as pessoas pudessem comer e comer bem mesmo. E isso está acontecendo. Eu sou ruim de comida. Esse problema é o seguinte, cara, eu sou um cara chato pra caramba. Minha esposa come muito bem, por sinal. Ela sempre gostou de tudo verdinho, enfim. Meu filho mais novo come maravilhosamente bem, mas eu sou ruim de comida. Por exemplo, eu tô aqui com fome e eu tô pensando assim, cara, eu vou passar um Big Mac e sair daqui. Nossa, exatamente desse jeito. Assim, é um péssimo exemplo, mas eu preciso dizer para vocês. Então, assim, cara, eu vou passar um Big Mac, comer isso, porque eu ainda tenho outras coisas para resolver até chegar em casa. Então, assim, não é que hoje, pela graça de Deus, eu posso realmente ser essa pessoa mais verdinha, digamos assim, né? Um prato super colorido, um prato bem Power Rangers, né? E tal. Mas eu não sou esse cara. Eu sou o cara da fritura. Feio dizer isso, mas desculpa. Eu sou o cara da fritura. Eu adoro salgadinho, eu adoro Coca-Cola, eu adoro Fanta. Isso vai me trazer uma série de problemas, é óbvio, não preciso dizer. Eu sou homem negro e nós negros temos problemas que são inerentes à condição de homem negro. Né? Minha esposa estava explicando, ó, esses problemas são inerentes à condição de vocês como negro. Darwin deve explicar, isso não tem nada a ver com a questão racial estrutural, de um projeto contra a gente. Não, isso é condição mesmo, biológica, genética. Então, assim, nessa questão de alimentação, você come bem? Eu como besteira, é isso. Fica a exortação aí, pastor. Eu vou ouvir dela agora a exortação. Agora vai vir um cajado. Não sou um bom exemplo, não. Também. Começo já por aí. De um processo mesmo de estar inserido no processo de reeducação, assim, né? Eu tenho muitos problemas de saúde. E é evidente que isso está correlacionado com a péssima alimentação que eu e diversas pessoas como eu tenho.
E eu acho que é olhar para essa dimensão não é individual, não são só meus hábitos que são ruins. Não por acaso, todas as pessoas pretas e pobres que eu conheço têm hábitos alimentares horrorosos, assim, destrutivos. A qualidade do alimento que a gente acessa, que a gente consegue pagar, é ruim. A gente precisa da rapidez, né? Então, assim, é isso. Minha mãe trabalhando em 2 empregos, é uma correria, não sei o quê. Era óbvio que ia ser nugget, batata frita, como quase toda mãe que está corrida, que não tem tempo, assim. E isso tem impactos, assim. Hoje, no meu dia a dia, eu tento mudar, mas eu reproduzo a mesma lógica, porque eu também não tenho tempo. Aí, acho muito bonitinho quem chega lá com essa marmitinha toda bonitinha, cheia de salada. Me dá um trabalho do caramba, gasta muito tempo do meu dia cozinhar. Eu vou priorizar o que é mais rápido. E aí, quando você não tem familiaridade, quando eu tô falando que cozinhar um legume demora, assim, quando você tem familiaridade, quando você tem costume, você criou esse hábito, você é sagaz, você sabe fazer isso rapidinho. Sim. Quando você não tem, quando isso é um processo, essa reeducação alimentar pela qual eu estou passando, porque é necessária para eu manter a minha vida, quando você não começa a aprender esse hábito, é um tempo que você gasta. E é isso. Fui descobrir que eu amo brócolis há pouco tempo. Eu não comia brócolis. Hoje em dia eu fico, meu Deus, uma pizza de brócolis, uma saladinha de brócolis. Qualquer self-service que eu chego, vou direto no brócolis. Brócolis. Amo. Mas eu odiava, eu não comia quando era pequena. Então acho que olhar para essa dimensão mais coletiva do porquê comemos mal é importante. E conseguir dar ferramentas, conseguir empoderar as pessoas para dentro da realidade delas, que é uma realidade de que não tem muito dinheiro para comprar orgânico, de que não vai ter acesso ao produto da melhor qualidade, ter uma alimentação mais adequada e mais saudável dentro dessas possibilidades, eu acho que é também uma missão nossa, assim, sabe? Campanhas de desperdício, tá? Eu também tenho uma conhecida que faz esse processo, né, de o aproveitamento integral do alimento. Ela vai usar tudo, semente, ao talo, tudo, ela vai usar tudo em diferentes formas, com diferentes temperos, nessa lógica de desperdício zero, inclusive também numa perspectiva de combate à fome, né? A gente pode usar o alimento como um todo, e a gente às vezes só usa parte dele. Então, compartilhar essas tecnologias também é uma forma da gente coletivamente furar essa bolha de que pessoas pretas e pobres comem mal, e, portanto, tem doenças específicas. Tem gastrite crônica desde os 14 anos, tem endometriose profunda, tem uma série de coisas. Enxaqueca, Você e tá tudo comendo isso bem, precisa Lulu? comer. Então, eu ia falar sobre isso. Eu acho que a gente tem muito a aprender sobre isso também com os povos indígenas. Assim, que tem uma alimentação totalmente da terra, produzida ali internamente na aldeia. Eu fui para a aldeia Puianaua recentemente, eu passei uma semana na Creators Academy. Foi uma imersão em uma aldeia indígena lá. E aí a gente comeu junto com eles, fez nosso próprio peixe, botou ali no negocinho. O peixe que eles pescaram ali no dia, tudo muito fresco. E quando eu voltei, gente, foi horrível. Voltei pra cidade, botei um refrigerante na boca, deu aquele negócio, que é isso, sabe? E era isso, suco de graviola. E eu venho de uma família, meu pai, antes de ser pastor, ele era agricultor, né? Ele cresceu agricultor. Então lá sempre teve legume, sempre teve salada. Ele fala que só não passou fome porque ele vivia na roça. Então, eu tava quase passando fome, pegava um chuchu, fazia uma salada, misturava farinha com café, ele falava, né? Comia muito farinha com café e mandava pra dentro, e era isso, assim. Era uma insegurança alimentar, mas era diferente. Então, eu tinha essa cultura, quando eu morava com os meus pais, de comer verdura. Quando eu passei a morar sozinha, ficou mais difícil, assim. Porque é isso, como é que você vai ter tempo de fazer uma sopa, de fazer um negócio mais nutritivo, assim? Então, tenho tentado fazer essa revolução no meu dia a dia, essa micro-revolução, como diz o Vlad. Mas é um desafio, né? E é um desafio, assim, que a gente tem que lutar, matar um leão por dia. E na cidade fica complicado, né? Porque cidade são esses desertos alimentares, às vezes, que tem, né? Em grandes centros urbanos, às vezes, para você achar um lugar que vai vender produto in natura, não industrializado, é uma luta. É isso. Meu pai ainda consegue ter uma horta ali no cantinho do terreno. Eu moro em apartamento, tem gente que nem terreno tem. Como é que a gente vai fazer isso? E isso, né? É uma lógica importante de se pensar, né? Essa lógica dos quintais produtivos, que a gente ouve muito falar da agroecologia falando, é muito mais palpável e óbvio para quem está no campo, às vezes, ver isso. Quando você está na cidade, você fica assim, caramba, mas é isso, onde é que eu vou plantar? Qual é o espaço que tem aqui? E é muito importante fomentar esses espaços, às vezes até coletivos, em que a população consegue ali, nesse grande centro urbano,
ter acesso a essa coisa in natura, né? Então, é isso. Tem lugares em outras cidades, inclusive, né? Acho que tem uma experiência não esqueci o nome do país agora, daqui da América Latina, que começaram a fazer essa coisa de locais suspensos, teto de prédio, coisas assim, que começa a construir hortas. Começa a construir coisas ali no meio de um centro urbano, começa a fazer várias coisas. As favelas, assim, é muito importante esse debate, assim, a gente tem uma questão, às vezes, que é até falsa, né, moralista, de que quer proteger o meio ambiente, né, quer proteger a classe alimentar, e a galera está fazendo casa ali, ocupando, aí está degradando, não sei o quê. Como é que a gente faz desses territórios também um lugar de produção? Porque não tem tem horta em cada favela que tem no estado do Rio de Janeiro. Por que a gente não vai linkando as coisas? Que isso dá autonomia, isso dá essa coisa de você também não só receber o alimento, mas você ser capaz de produzir esse alimento. Não tem melhor combate à fome do que você ser capaz de produzir alguma coisa também. Não estou falando que todo mundo tem que virar um agricultor. Não, é sobre. Mas é gostoso, é terapêutico também. E você, Evelyn, tá comendo bem? Eu, por muito tempo, o ápice do meu dia era a merenda escolar, que era onde eu conseguia comer bem mesmo, assim, né? E lá nessa merenda escolar eu consegui aprender a comer muita coisa que eu não comia em casa, porque eu não tinha. E vivi diversas situações de insegurança alimentar e hoje eu como melhor do que eu comia, assim, na minha vida. Como melhor. Mas não é o ideal ainda que eu quero, porque é isso que você falou, assim, eu sou toda doente também. E eu preciso de uma alimentação que corresponda ao que eu preciso, que o meu corpo precisa. E isso é muito caro. Isso é muito caro. Hoje eu moro num lugar que eu tenho uma hortinha lá, que o meu sogro cuida, e tem um tomatinho que a gente come todo dia fresquinho. E isso já é um up pra mim, assim. Já é um up. Mas é a única coisa que eu consegui de up até agora, assim. E até emendando pra parte dos sonhos, né? Que a gente semear sonho, eu acho que o meu sonho, depois dessa conversa, é que a gente consiga ter o que comer, que a gente consiga ter dignidade, que a gente consiga ter os nossos direitos e que a gente consiga funcionar, assim. Que não tenha mais empecilhos para que o povo preto funcione, que as nossas coisas funcionem, que o MST funcione, sabe? Que a engrenagem continue rodando e que a gente não precisa mais colocar óleo, que tá funcionando, tranquilo, que não tem pedra, que não tem nada para atrapalhar o caminho, sabe? Acho que meio que isso, assim, quando a gente fala de insegurança alimentar e fome, essas coisas, eu acho que é muito difícil a gente encontrar alguém do nosso meio que não passou por isso. Então, é isso. Eu acho que eu sonho para que a gente não tenha mais que contar essas histórias, assim, sobre isso. Muito bom. Qual que é o sonho de vocês? Vamos semear um sonho aqui para encerrar o nosso episódio? Olha, acho que assim como eu comecei falando de ser a ninguém abusada, a chatinha, que habla, o meu sonho é não precisar mais falar. Se eu tô falando tanto, se eu tô gritando tanto, se eu tô reclamando tanto, é porque tem muita coisa acontecendo que precisa ser dita, assim, sabe? No dia que a gente não precisar mais ter um movimento que lute pela terra, pela reforma agrária, é porque a gente já alcançou essa reforma agrária. No dia que a gente não precisa mais de cota, é porque a gente já entrou numa reparação histórica e racial que é necessária para o nosso país. No dia que a gente não precisar mais de vagões femininos nos trens, nos ônibus, é porque a mulher já pode andar na rua sem ter o seu corpo como um objeto público. Então é isso, meu sonho é poder não falar mais, porque falar cansa, assim, ser a pessoa que fala, né? Nem sempre a gente está afim, nem sempre a gente está bem, mas a gente tem que falar, né? Acho que a Audre Lorde vai falar, o meu silêncio nunca me ajudou. Todas as vezes que eu tentei ficar quieta, não ajudou, não resolveu, pessoas se machucaram. O silêncio não resolve. Então, acho que eu sonho em não precisar mais falar. E porque a gente está vivendo uma situação em que a gente se reconhece, em que a gente tem empatia, tem parceria. Então, eu quero não precisar mais falar, porque as coisas estão acontecendo. É isso. O meu sonho é continuar fazendo micro-revoluções, né? E encontrar parceiros nesses processos. Esses dias eu tive o privilégio, né, dessa rede que está sendo reconstruída em meu favor, né? A Carol Evangelista do Isé, o Ronilson, a própria Adriane também, que está sendo uma motivadora para essa nova etapa. O meu sonho, na verdade, é encontrar
as condições necessárias de eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu queria fazer o que eu estou fazendo há mais tempo, e eu acho que eu demorei muito, né? Porque a vida religiosa te concentra demais, te confina demais, te emburrece demais. Então, nos últimos anos eu consegui encontrar um jeito de fazer coisas que eu falo assim, cara, isso é tão bom quando você, por exemplo, né, a molecada quando traz o boletim da escola, né? Aqui, tio, anota, porque é fruto do trabalho que nós fizemos junto, da alfabetização que nós fizemos junto, dos exercícios que nós fizemos junto. Poxa, eu comecei a ficar orgulhoso por eles. Cara, o cara tirou uma nota legal, o cara vai passar de ano, porque é menos um nessa escala da pobreza, porque há um cruzamento direto, a convergência entre baixa escolaridade e, ao mesmo tempo, com essa baixa escolaridade, não gera acesso aos prazeres mais necessários e vitais para a constituição nossa como espécie humana. Então, a ausência de educação nos coloca dentro desse lugar, nos aprisiona dentro desse lugar que é a pobreza e a fome. Então, toda vez que eles fazem isso, né, tiram um print, me manda, aqui, tio, olha o boletim, eu falo assim, cara, essa é a revolução que eu quero continuar fazendo e o que eu sonho é poder participar disso e olhar para trás e falar o que diz o poeta, valeu a pena, porque a alma não foi pequena. Perfeito. Eu acho que o meu sonho é continuar construindo mesas assim com vocês e que a gente fale de outras coisas também, né? É difícil falar de dor, como a Carol tava botando aqui. É difícil ter que continuar falando. Então, a gente já falou isso em outros episódios, mas o sonho é que essa conversa aqui já não precisa mais ser feita, que a gente possa falar de música, possa falar de qualquer outra coisa, né? Qualquer coisa boa do Qualquer outra viver. coisa boa, do bem viver, em plenitude, a vida em abundância, que Jesus fala. Então, acho que é isso. Esse foi o Toda Gente. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal, que a gente quer chegar a milhares de inscritos, igual os outros podcasts por aí. E agradeço a Tid Setúbal, que apoiou essa temporada. E até a próxima terça. Peraí, às amiga. 7. O que Tem a faltou? conferência, gente, em dezembro. Dezembro tem conferência. Fiquem atentos no nosso Instagram. A gente já colocou o Save the Date. A gente vai colocar as informações lá. Fiquem atentos, porque a gente quer ver todo mundo, hein? Vamos se ver presencialmente em Recife esse ano, Brasil. 8 a 10 de dezembro. Bora! E é isso. Um beijo. Beijo, E gente. até a próxima. Tchau!